Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo gravando mais um episódio do nosso podcast, né, contando um pouco da nossa história, desse nosso legado, né, das pessoas que passaram por aqui, que estão aqui conosco, que estão construindo a história da nossa empresa, né? Então, assim, é muito legal poder registrar essas informações todas aqui, compartilhar com vocês como é que se constrói um legado, através do legado individual de cada um, né? E hoje aqui, né, vamos bater um super papo aqui com um grande guerreiro de longa data, um camarada que está conosco aqui numa jornada imensa. Não vou falar o tempo não, vou deixar ele contar. Mas estamos aqui hoje com o nosso Jackson Bob Detone, né? Nosso querido Bob, né, que chegou, foi o primeiro Bob a chegar na estrutura, né? Nós temos outro, que é o Bruno Bob, né, que já esteve por aqui também, mas hoje a gente vai estar conversando com o primo dele, né, que é o nosso grande Bob. E, de fato, grande mesmo, né? Grande em valor e grande em tamanho. E aí, seu Bob, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Já foi o maior, né, Marcelo? É. Em tamanho, né? Mas não em valores. O homem chegou a um estágio bem imenso, né? Mas tudo bem, Marcelo. Prazer, assim, tá sendo convidado para estar contando um pouco da história, né? É sempre muito prazeroso participar dessas. Para mim é uma inovação muito grande, né? A gente Uhum. já está chegando aí. Hoje a gente recebeu o podcast 51, quer dizer, parece que foi ontem que a gente É, começou essas gravações aí, pá, verdade. já chegamos nesse nível. E eu fico assim muito Uhum. feliz de estar podendo contribuir também, participando, deixando um pouco da história também registrada aí Uhum. do nosso legado. Não, que legal. E é legal, né, você falar disso, sei lá quantas audições a gente já está, né? Mas assim, a gente vai crescendo devagarinho, né? Muito interno, é um trabalho que a gente faz interno, mas pode ser divulgado para quem precisar, né? Quem quiser vai estar na podosfera aí para o pessoal ouvir, pode compartilhar para lá e para cá, porque a gente está contando só boas histórias aqui e histórias de valores, né, Bob? É coisa bem legal, Sim. né? Bom, mas só posicionando os nossos ouvintes aí, né? O Bob hoje ele é responsável, é o nosso gerente comercial do Norte do Espírito Santo. No Norte do Espírito Santo a gente tem duas operações, uma em Linhares e outra em Colatina, né? Linhares também vende caminhões Mercedes e pneus Michelin, Colatina também, né? Então ele é responsável por esse Norte do Espírito Santo aí, tá? E que já está nessa. Já foi para Linhares quando, Bob, que você foi para aí? Fui assumir a gestão comercial em janeiro de 2020. 2020, com a aposentadoria do Becali, né? Exatamente. O Becali antecipa um pouco por causa da pandemia, né? Uhum, uhum. Aí eu já assumi em janeiro. A tendência era ficar até maio com ele, e a pandemia chega em março, ele antecipa um pouco a saída. Proteger as pessoas e tal, a gente acabou, né, fazendo essa correria aí, né? É. Mas você pegou bem logo no começo aí da pandemia, né? Você já pega esse presente de cara aí, né? Já cheguei com esse desafio, né? A gente chega em Linhares já com um monte de estratégias e tal, já tinha-se uma visão de mercado, porque tinha-se uma vontade, né, de estar assumindo a questão da liderança do Chat Colatina, então já tinha uma programação de dia W, que era a busca que a gente estaria buscando da concorrência, e Uhum. aí, dia 17 de março, o lockdown acaba, tem que mudar todas as estratégias novamente. Essa é a vida, né, Bob? Essa é a vida, não dá para a gente prever as coisas, né? Com certeza. É. E, graças a Deus, a gente passa bem por ela, né? Uhum. Prospera bem mais do que a gente imaginava. Onde a gente achou que o mundo ia acabar, a gente consegue ter uma prosperidade enorme, né? Verdade. Uhum. E O se chefe ajustar chegou. muito bem, né, Bob? A gente acaba conseguindo se ajustar bem aí à necessidade do mercado e equilibrar os nossos pratinhos aí à frente, né? Sim, com certeza. Com Uhum. apoio, né? Lógico, eu lembro como se fosse hoje. Quando anuncia o lockdown, a diretoria toda senta, cria estratégias, contramedidas, passa para o time já entra forte, focado. A gente fecha aqueles dias, quando a gente volta cheio de reuniões diárias para poder estar controlando a pandemia, cuidando das Uhum. pessoas, que é, né, a parte mais admirável do grupo, que é esse respeito que tem pelas pessoas e cuidando de cada um, né? Pegou as Uhum. pessoas que já têm certa idade, já foi, não voltaram, né? Já ficaram
Uhum. home office, enfim, a gente volta com esse desafio, mas sai bem mais forte lá no final. Não É contar mais verdade, para. é legal. Mas, Bob, fala um pouquinho do que é o norte do Espírito Santo, porque como esse podcast ele tem o poder de alcançar outras localidades, né? Roda por aí tudo, né? Conta para nós o que é o norte do Espírito Santo, fala um pouquinho de número para mim, o que é o norte aí? Então, o norte do estado, Marcelo, o mercado hoje, né, quando você vai para a região noroeste, a grande concentração nossa de mercado está na parte do granito, né? Hoje é a Uhum, parte mais rica da parte do noroeste, e agricultura, né? uhum, Pecuária, tem muito café. Quando você vai para o norte, né, para a região de Linhares, você também tem a parte da agricultura muito forte, mas lá ainda também tem a parte de serviços, né? Porque você tem grandes empresas, que você tem a fibra, que hoje se movimenta uma grande, no caso do nosso negócio, tem muitos caminhões de madeira, e com a questão das balsas que foram inativadas, triplicou o número de carretas na pista, e a tendência sempre é de crescimento e prestação de serviço. Por quê? Porque essas empresas, para irem buscar essa madeira, tem a questão de preparação de estrada, dessas coisas todas, que também são todos nossos clientes, né? uhum, E hoje, quando você passa para a parte da agricultura, temos grandes empresários na região, muito focados, né? Então, você tem um café de qualidade, você tem uma produção muito grande, você tem produção de mamão, você tem cacau, né? Cacau Show, uhum. inclusive, está se instalando em Linhares, né? É. Linhares tem um desenvolvimento muito grande, Uhum, né? uhum. A gente tem duas empresas de cápsula de café, uma já está em operação, que é a Cacique, está chegando a Olan agora, que é o dobro de tamanho da Cacique, e a Uhum. Cacique já tinha uma previsão onde a concentração de caminhões mensais, só pela chegada da Cacique, era mais de 1.000 caminhões por mês, só para a operação dela. Então, você começa a gerar todo esse movimento dentro do norte. E a Uhum. parte de Linhares, ela começa a se desenvolver desde um pouco lá de trás, né, de 10, 11 anos atrás, quando a Abrametal inicia, aí vem a VEG, também gerando bastante recurso para a cidade. E o desenvolvimento de Linhares não para, né? Está chegando a Britânia agora, está chegando a implementadora Marco de Polo, carreira. né? Uhum. A Marco Polo já está mais na parte É. de São Mateus Uhum. também, né? Se eu não tiver doido, se eu tiver doido é ótimo. Se salvo engano, fecha o Rio de Janeiro e ela faz toda a concentração de carrocerias agora aqui em São Isso. Mateus. Uhum. 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 O aeroporto, que é, para mim, a grande obra esperada para poder ter uma movimentação maior em Linhares. A pista já está pronta, já se tem a questão do terminal rodoviário, que também já está em fase de licitação. Uhum. Então, ou seja, nos próximos anos, agora, Linhares decola de uma certa forma que, vamos dizer, vai virar a capital do Espírito Santo, eu estou achando, viu? É legal. O Linhares, essa região, ela pegou uma política de desenvolvimento muito legal, está na mão de pessoas muito competentes aí, É né, verdade. desenvolvendo bem, né? Você falou uma série de indústrias, é bem legal. E assim, eu que sou capixaba, né, vi Linhares parado durante muito tempo. Você passa ali na região, você vê bem pujante, né, essa construção de grandes indústrias, né, que o Espírito Santo nunca foi um estado muito industrializado. A gente tinha Sim. poucas e grandes indústrias, né? A gente tinha a indústria do aço, né, com a CST, que hoje é a ArcelorMittal, né? Tinha a Fibria, que era da Cruz Celulose, que hoje é Suzano, Usando. né? Chocolates Garoto, que era um outro símbolo de industrialização do estado do Espírito Santo, e acabou. A gente não tinha muito mais outras grandes indústrias aqui, né? E aí, com o tempo, vieram instalando diversas indústrias, você listou agora aí. Então, assim, ó, a gente fica bastante animado com o nosso estado, né? Porque é importante não só a produção agrícola, né? É bastante relevante para a gente, café, cacau, mamão, coco verde, né? Não coco seco, né? Pimentas, né? Pimenta do reino, noz macadâmia, Espírito Santo são grandes produtores. Ele está aí entre os top 3 do Brasil, né? Nesses itens que eu comentei, né? E também agora tem o mármore e granito, que também é o maior, né, do Espírito Santo, né? Uhum. Desculpa, do Brasil. O Espírito Santo é o maior produtor de mármores, pedras ornamentais, que se chama hoje em dia, né?
E agora a indústria, né, que muito, sabe, nos alegra aí. Muito bom. Interessante você ter falado do coco, que eu acabei não comentando, né? O coco é o grande promissor, acho, daqui para frente, porque o coco ele ficou muito atrasado, né? O pessoal parou de plantar, começou a cortar e investir em outros itens. E agora volta muito forte, né? Nós temos 2 clientes em Linhares agora que começam a investir muito em coco. Vendemos o primeiro caminhão, já estamos vendendo o segundo caminhão. Essa semana já fechei com outro cliente, mais 3 caminhões. Então, ou seja, isso tudo para poder transportar a mercadoria própria, tanto a matéria-prima quanto a produção já para o Brasil todo, né? Um dos clientes entrega coco no sul, sul do país. E assim, tem um coco verde, né? E tem um coco seco. O coco seco é a Bahia, que é o grande produtor, né? E a gente produz bastante o coco verde. Mas que legal, Bob. Agora fala um pouquinho da nossa Vitória Diesel aí, né? Das duas aí. Você tem mais ou menos quantos funcionários aí? Tem em torno de 75 funcionários nas duas, né? Uhum. Em Linhares e Colatina. Hoje, a gente começa uma obra maravilhosa lá na cidade de Linhares, né? Merecida. A gente está fazendo uma loja Michelin, né? Especialista, a gente vai virar especialista. Trazer mais conforto para os nossos clientes, né? Porque a gente tem aquela previsão de mudança futuramente para a área industrial, para levar a Vitória Diesel, né? Mas, tipo assim, a gente precisa cuidar dos nossos clientes, dos nossos funcionários. Então, a gente está dando uma concentrada agora, com os funcionários todos sincronizados na mesma operação. A gente tira aquela recepção lá do cantinho, que ela ficava isolada, tira a parte lá do cantinho e traz todo mundo para o showroom, né? Isso é uma visão de atendimento amplo ao cliente, gerando conforto para os funcionários e comodidade também para os clientes, né? Tudo concentrado numa área só. E isso, certamente, os próprios funcionários já começam a valorizar esses investimentos que são feitos na qualidade das pessoas, né? Que são um dos pilares nossos do grupo, né? A gente não para de pensar nisso. Não para, é verdade, né? Hoje de manhã eu estava avaliando o investimento que a gente fez em uma revenda Toyota aí, né? E aí a gente já está falando desse e, assim, a quantidade de trabalho que a gente faz para melhorar essa relação com o cliente, para melhorar a experiência do cliente com a gente, né? Porque temos que ser essa empresa pensando no cliente, né? Porque é por eles que a gente está aqui, né? Ô Marcelo, eu lembro lá aí começa a vir as lembranças, né? A gente tinha falado um pouco de como é que você vai resgatando algumas coisas. Eu comentei isso com um cliente na terça-feira. Lá em 2003, 2002 para 2003, a gente começa a implantar. A gente já tinha o TSM já na Curumá de Vitória e a gente começa a implantar em Linhares, né? E aí o Júlio Salazar, né, que era o diretor da época, leva um manual embaixo do braço e tal, fala: Bob, aqui, para você aí. O que é isso, Júlio? Isso é o TSM, é o programa de qualidade que a gente precisa implantar aqui em Linhares. Aquele jeito dele, né? Dava um pitozinho, dava a volta na concessionária e entregava o Toma desafio. aqui, isso aqui é seu. Daqui a pouco você me entrega isso pronto. Aí eu falei, não, e foi exatamente isso. Quanto tempo você precisa? Eu peguei um manualzinho dessa grossura assim, né? Aí eu falei: Júlio, não sei não. Não, rapaz, você precisa me colocar uma data. Eu falei: então tá bom, 6 meses. Não, 6 meses é muito tempo, 3. Aí eu falei: então tá bom, a gente vai correr atrás para fazer. E aí, Marcelo, o que é a mudança de cultura, né? Interior, tal, Linhares, aquelas concessionárias, tudo já bem sucateadas. E nós éramos um pedacinho da Linhares Diesel, né? Não tinha aquele espaço que a gente tem ainda com seminovos, com estacionamento agora. E aí a gente tinha um piso na oficina que era um vermelhão. Era um piso tudo vermelho. Não sei se você lembra daquela época. Você fazia aquele piso vermelho e era um piso muito feio. E aí a gente começa na parte de mudança estrutural, onde a gente traz o epóxi para o chão da oficina. Aí tira aquelas faixas amarelas e vira faixa branca. Você penteava o cabelo no chão da oficina, né? Os clientes ficavam apaixonados. E aí isso vira o quê? Uma mudança de cultura para a cidade. Ou seja, todo mundo que quer reformar a concessionária já tinha que ter referência de botar o epóxi também, né? Porque o cliente começava a exigir do concorrente. E aí tinha aquele cuidado de isolar o volante, botar tapetinho, marcar a cadeira com a fitinha para devolver a cadeira do cliente no mesmo local, no mesmo ponto que ele tinha deixado. Aí começam os cuidados, né, na devolução do carro para o cliente.
Mas o mais engraçado é essa questão do piso, né? Quando o cliente chegava, mas o piso da oficina agora é mais bonito que o showroom. E era integrado os dois, né? É, é. E Começa a assim, explodir, começa a sobe. depois que você entrega um conforto, né, você não tem como tirar mais, né? Isso Não. é bem. Uhum. Elevou o padrão, você não Levou o volta padrão, não dá atrás. para voltar para trás. É Né? igual o leitinho queimado da É, Curumate. Tira ele um dia para você ver o que acontece, né? não tem O como. cliente Ontem eu estava reclama na lá. hora. Ontem eu estava lá conversando com o pessoal lá, falei, mas deixa eu tomar um leitinho aqui. Nem eu lembrava mais do leitinho, né, que eu estou correndo um pouco do açúcar, minhas taxas aí e tal. Aí eu fui lá e estava lá o leitinho queimado lá, bem legal, muito bom, muito bom. Eu não sei se você lembra do chá de abacaxi que tinha na Curumá de Vila Velha que a dona Jo fazia. Nem sei se Ah, existe mais rapaz, isso. lembrei, tinha sim. É, Quando era a antiga concessionária lá, é, é. onde agora acho que é Timbó, acho que é Casa de Tintas, Uhum. quando começou a Curumá de Vila Velha, Dona Jo era um fantástico. Os Sim, na clientes eram Luciano das Neves, apaixonados. eu lembro. Uhum. E aí tinha É. os famosos chazinhos de abacaxi. Dona Jô, querida Dona Jô, muito boa. Nossa cozinheira Legal. Masterchef. É, muita história aí. Fazia lá umas comidas especiais, né, no final de semana, eu lembro dessas histórias, muito legal. Mas, Bob, conta pra gente um pouquinho da sua história, Bob. Como é que você chegou aqui nesse cargo de liderança que você está, nessa história toda? Conta um pouquinho para a gente entender um pouquinho dessa construção desse seu legado aí. De onde você Então, veio? Eu gosto de perguntar assim, onde você nasceu? eu nasci em Aracruz, na terra dos índios, né? Por isso que eu pareço muito Ah, com índio, a cara do índio. você é um, Eu um nasci em, índio europeu, nas- né? nascido em Aracruz, né? Em 1977. Daqui a alguns dias chego nos 45, né? É, 4,5, estou novinho ainda. Tenho mais 20 anos de contribuição pela frente aí, é. né? Juntando com os 20 vai O dar mínimo, né? 40. O mínimo. É. Então, em 82, a gente vai para Linhares, né? Muda de Linhares, de Aracruz para Linhares, né? Onde papai ele constrói uma casa e a gente sai de Guaraná porque queria prosperar, né? Sair um pouco lá do interior e ir para um lugar onde a gente tivesse um pouco mais de qualidade de vida, porque eu fui nascido em Aracruz, mas fui criado em Guaraná. Então, Uhum, Guaraná é um distrito de Aracruz, né? Tá igual do mesmo jeito, não mudou nada nesses uhum. 45 anos. É. Então, a gente teria uma qualidade de vida um pouco melhor, né? A gente sai de uma casa inferiorzinha, ele constrói uma casa melhor e a gente começa a prosperar a partir daí. Papai caminhoneiro, né? Então, você imagina, eu já gosto de caminhão antes mesmo de nascer, Pois é. Muito né? legal. Mais um que tem que corre no sangue essa história, né? Já É, gravamos com outros aqui que tem também essa história da família ter caminhão. Muito legal. papai aposenta em cima de um caminhão, mamãe cabeleireira, né, e costureira no começo da casamento dela, depois começa a cortar muito cabelo, não dá tempo de costurar, então ficou só do cabelo. Corta cabelo até hoje, com Ah, 75 anos. que legal. Ela Uhum, aposentou, ficou doente. Aí eu falei assim, ó, mãe, você precisa voltar a trabalhar, você vai ficar à toa, não dá certo não, senão você fica uhum, arrumando problema para você, fica arrumando doença. Aí ela volta a começar a cortar um, dois, três cabelinhos assim, e aí ela volta a ter saúde de novo. Impressionante como que essa. Papai aposentou e não quis trabalhar mais, não. E ele, muito uhum. bem, está com 79 anos agora, vai fazer 80 em novembro, mas a saúde melhor do que a minha. Oh, que bom. E, Uhum. e aí ela fica com nunca teve empregada, sempre ela que cuidou da casa, cuidou da gente, né? Caramba. Uhum, E sempre muito forte. Mamãe e papai, se você conhecer eles são duas pessoas muito fortes. Eu acho que vou uhum, passar do 100. Já é meio de família viver muito, então uhum, tomara que eles vivam bastante também. uhum, Aí, em 82, cheguei em Linhares e estão lá até hoje, na mesma casa, né? Não, eu que mudei, né? Depois que casei, uhum, saí de lá. Fiquei um tempo lá ainda, depois saí, uhum. perdi. Era para contar a história, eu Não, mas viajei. você estava contando, né, que vocês estavam lá, foram para Guaraná, né, com seu pai, aí você contou da sua mãe, né, cabeleireira, né? Ah, na verdade, a pergunta é como eu cheguei até aqui. Uhum, isso aí. Né? Aí fomos criados lá no Conjunto do Paraná.
E aí o Bruno Bobbio, ele era vizinho, o Bruno é de 80, né? Ele é 3 anos Uhum. mais novo que eu. Então eu chego lá, ele tem 2 anos de idade e eu com 5, Uhum. né? E aí a nossa casa era como? A casa de papai fazia muro com a casa do pai dele. O Aham. interessante da família é que eu sou Bob e o Detone, ele é Detone e Bob, né? É. Porque papai é irmão da mãe dele e o pai dele é irmão da mamãe, De né? fato, são primos mesmo, extremamente próximos, né? Primo e irmãos ali. Aham. De vez em quando eles trocam o sobrenome, mudam um para o lado para o outro. Mas aí o que acontece? Aí a gente cresce juntos, né? Eu lembro do podcast dele que ele fala do chup-chup, dos sonhos, da venda, né? A gente tinha isso daí mesmo. Eu sempre, desde cedo, gostava muito de ficar na rua ajudando os vizinhos. Então, chegava um Uhum. caminhão de bloco, sei lá, ajudava a tirar aqueles blocos lá, depois Uhum. pegava um trocadinho e já ia no Pedro da Castanheira comer um empim frito com a Coca-Cola. Então, sempre movimentando essas coisas. Ah, tinha um lote para limpar, você já ia lá no quintal do vizinho, já era convidado a fazer a Aham. limpeza. Aham. Então, você está sempre fazendo isso. Ah, tem que botar um caminhão de areia para dentro, vamos embora, senta o pau. Gastava uns 3 dias, mas fazia, né? Mas isso Sempre você tinha que produziu idade, muito. mais ou menos? Nessa época, É. 9 anos, 8 anos, Ah, 9 anos de aham, idade, é muito aham, novinho. A aham. gente começou muito cedo, né? Eu, com 11 anos de idade, eu já era copeiro lá do Guararema Clube, já Caramba. servia os nossos clientes de hoje lá na Copa do Guararema Clube. Que a Poxa, maioria que dos legal. clientes nossos hoje, eles Aham, não lembravam de mim. Eu até conto um pouco dessa história para os clientes, a gente volta há bastante tempo aham, atrás. aham. Eu Década de 80 estudava. ali. Uhum, E aí a gente saía lá do Guararema, tipo assim, 1, 2 horas da manhã, e o Guararema ficava no centro de um Paraná, 3 quilômetros, né, de uhum, distância. uhum, Aí juntava eu, o Pedro, a esposa, as filhas dele, nós ia caminhar, a dona Maria, que era cozinheira, a gente caminhava lá do Guararema até no Ju-Paraná, que a gente era vizinho também. uhum, uhum. Então, o pessoal ficava jogando canastra, eles acabavam de jogar bola de pau, aí eu ia lá para o campo tirar as marcas das bolas, tampar, fazer Ah, o... tá. Aham, Assim. E era muito legal, tipo assim, a gente nunca teve preguiça, né? A gente sempre teve muita aham. vontade e naquela época não tinha esse negócio de, não pode trabalhar. Você trabalhava, não tinha Uhum, restrição. uhum, uhum, E aí, logo depois, né, do Guararema, eu começo um pouco mais para frente, né, depois do Guararema, que eu fui no Guararema, saí, voltei depois de novo com o Pedro numa outra época, já tinha meus 13, 14 anos, voltei a ajudar ele novamente. uhum. E aí eu lembro com a história, acho que é parecida com a sua. Então, eu dei aula de datilografia. Eu sou, Ah, tinha uma empresa de datilografia, né? aham. Então, e aí eu fiz a escola de datilografia Brasil, foi onde eu fiz as aulas. E aí eu era muito rápido na teclagem, e eu tinha na época 15 anos, né? Uhum. E aí o cara falou assim, pô, você é muito bom, vamos trabalhar comigo. E aí eu fui trabalhar com ele, sem carteira, sem nada, negócio tudo bagunçado. Naquela época Aham. não tinha as legalidades todas, não, né? E aí fui ajudando ele lá, fiquei bastante tempo, dei aula. Tem um caso que é bem interessante, uma passagem bem interessante, que tinha uma senhora, né, que ela chegou lá para fazer aula, porque já ia chegar computador naquela época para a prefeitura. Uhum. E aí ela era secretária do prefeito, ela falou assim, olha, se eu não aprender a usar a máquina... Não, minto. Não era computador, ela tinha que usar era aquela máquina elétrica. O computador chegou em Ah, 95. uhum, uhum. Aí, se ela não aprendesse a usar aquela máquina, ela perderia o emprego dela. E ela chegou lá pedindo para ajudar. Se eu não me engano, o nome dela era Dona Zelinha. E Aham. aí, Marcelo, foi muito interessante ensinar ela. Porque ela, tipo assim, eu tinha 15 anos, naquela época ela devia ter uns 57, 58 anos de Uhum. idade, e ela era secretária. E aí, com muito custo, fomos ensinando ela tal. E no final ela passou de verdade, ela conseguiu concluir o curso. Tipo assim, todo Uhum. mundo fazia por certeza, ela gastou um ano para fazer. Mas ela Ah, fez. E ela foi aprovada com mérito próprio. Aquela mulher me agradeceu tanto, chorava na hora que passou lá, que sabia de fato digitar, né, usar a máquina. Essa foi uma passagem muito boa da escola, né? e assim, Bob, só fazendo um parêntese, né? Porque assim, essas coisas, caras, não têm preço, né? Como é que se constitui, quando a gente fala assim, como é que se constitui essa história do legado, é isso, né? Como é que a gente consegue
transformar a vida de uma pessoa, né? Porque com certeza aquela ação que você fez ali, ela vai trazer algum resultado, trouxe algum resultado muito positivo para ela. Não só para ela, como para mim, né? Porque É. eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de me relacionar com pessoas mais velhas, né? Porque você só vai ter experiência quando você chegar naquela idade daquela pessoa. Então, se você começa a aprender um pouco mais, porque sempre tem uma história boa, sempre tem uma passagem boa, né? Uhum. É, essa valorização das pessoas mais velhas, esse respeito que tem que se ter, não é à toa, né? Ela tem toda pessoa tem uma história, né? E quanto mais você vai chegando numa idade, você vai tendo mais histórias ainda e Uhum. aprendizados, né? Acertos e erros pelo meio do caminho. Uhum. Uhum. Mas aí eu saí da autoescola, saí da escola de datilografia, né? E aí eu Fala da Geografia Brasil. escola da datilografia Brasil, Aham. né? E aí ele vou edito o jornal da cidade também por 2 semanas, Uhum. não gostei de ficar virando hora. Aí em 93 eu entro na Fiat Automóveis, na Uhum. Juvel, que era representante da Fiat Automóveis, e estava disputando o cargo lá de apontadoria de serviço, né? Foi o meu primeiro serviço em concessionária, foi a apontadoria de serviço. E eu Uhum. era muito rápido em digitação e tal, porque naquela época não tinha computador na concessionária ainda, em 93. Então, Uhum. as ordens de serviço eram manuscritas pelos consultores, era levado para a apontadoria para a gente digitar a ordem de serviço na máquina de escrever, junto Uhum. com produtividade, e dali você fazia esse processo, né? Digitava e marcava naqueles relógios, crack, marcava a hora para poder Caramba! apontar Aham. o mecânico. Aquilo era uma coisa de louco. Então, lá que eu aprendi TPR, controlar tempo, brabo pra caramba, brigava com todo mundo, porque atrasava o tempo, não podia atrasar, o carro ficava tal. E aí, em 90, isso, eu comecei na Fiat como apontador. Aí, em 94, eu já tenho um desafio de criar uma programação de serviço, né, Uhum. de implantar. E aí a gente importa manta dos Estados Unidos, cria uma chapa de galvanizada. Naquela época, gráfico era um negócio maluco. Hoje você imprime um painel de uma Uhum. vez. Naquela época, não. Você tinha uma agência que atendia a gente lá na empresa, que você colava fitinha por fitinha. E o quadro simples, mas era uma coisa assim, extremamente inovadora. Porque lá que eu Aham. comecei a organizar o processo de oficina com programação. Ou seja, Uhum. lá começou. E aí, junto com o finado Vitório, da Fiat, a gente implanta esse quadro. Esse quadro é engraçado, Marcelo, que eu saí da Fiat em 2000, acho que em 2010 ou 2008, eu volto lá, eu tenho um relacionamento muito bom, tenho Uhum. uma gratidão muito grande pela Milena, pelo Vanderlei Selim, que eles, nossa, foram meus primeiros pais lá de Aham. profissão, né? Aham. Aham. E aí o quadro existia lá com a minha letra ainda escrita, que eles Que legal! utilizavam Uhum. ainda, a minha letra lá, com o pincel atômico que foi rabiscado, a manta, aquilo, assim, você chegava lá, era uma viagem no tempo. Aí Nossa. depois eu, pô, na minha época, Marcelo, era Kardex ainda, Uhum. Uhum. via telégrafo. Então, tinha assim, as meninas para fazer o inventário não gastavam um mês. Era Uhum. alto. Hoje, falar com a pessoa mais nova, eu não sabe nem o que é aquilo, né? Aquele monte de Uhum. ficha. O meu CRM da minha época lá de Fiat era ficha de segmentos. Aí ela Aham. era cadinha, 12 furinhos tinha na ficha dos meses e tinha os anos para frente. Então, Tá. cada passagem de carro que tinha ordem de serviço, você tinha que ir lá na fichinha anotar o que tinha sido feito, fazia uma previsão de bola de cristal de que Aham. Vai daqui voltar daqui a 6 meses, daqui a um ano. aí você estava fitinha, tipo assim, o verde era um ano, aí você tinha o amarelo já era para ligar, você ia trocando as fitinhas e anotando tudo manual. Se tivesse Aham. letra ruim que entrasse, não conseguia para ninguém. Esse era o CRM, né? A evolução do CRM aí. Era o CRM. Agora, naquela época, em 95, a FIT teve uma puta de uma sacada, né? Hum. Porque eles já tinham gerente de relacionamento com clientes naquela Uhum. época. Uhum. Né? E era uma pessoa que tinha bastante treinamento.
E qual foi a grande sacada daquela época? A porta de entrada da sala do gerente de relacionamento, quando o cliente abria muito bravo, ele ia de frente com a pessoa que atendeu, só que nas costas da gerente de relacionamento do cliente tinha um espelho muito grande. Aham. Era uma Uhum. parede de espelho. Quando o cliente chegava bravo, ele dava de cara com ele bravo. Então, ele diminuía a pressão e a reclamação ficava menor, porque ele já estava se vendo como ele ia falar com a pessoa, né? Aham. Aham. Na época, a gente implantou o PQT, que era o Programa de Qualidade Uhum. Total. Foi muito bacana. Eu fui coordenador de 2 projetos lá dentro. E aí foi indo, tal, até eu assumir, quando teve um desligamento meio massa, eu corto essa parte. Essa parte não vale a pena. Mas acontece, o Brasil ele vive disso, né, Bob? Desses altos e baixos, né? Então, eventualmente, tem momentos que você tem que fazer, dar uma mexida na estrutura, aí daqui a pouco você volta a contratar, né? É mais ou menos um movimento de maré, né? Tá? Então, às vezes a gente cresce, depois diminui um pouquinho, depende do momento aí. No caso lá, a gestão foi praticamente toda tirada, né? E aí Uhum. o Elber Rossin, a gente acaba assumindo as 2 empresas, né? Um apoiando o outro. E aí foi eu ganhei mais corpo gerencial nessa época, né? Que eu comecei a lidar estratégia com cliente mais de negociação, com seguradoras, assumir Uhum. parte da funilaria, onde eu tive que reorganizar também o setor de funilaria. Então, para mim, sim, eu ganhei uma massa muscular muito grande nessa época, né? Uhum. E aí, em 2000, né, passando mais rápido essa parte da FIT, que a FIT tem muita história também. Em 2000, o convite é feito para mim estar indo para Curumá para consultor de serviço. Ah, que Né? legal. Uhum. Você entra na Na época, Curumá, então, pela oficina, como consultor de serviço de de oficina. serviço. Isso Uhum. aí. Era eu, consultor, Jacques Cristófos, que era o menino de peças, e mais 3 mecânicos. Essa Uhum. era a venda de lá. Uhum. Ainda era CBA na época, né? Não era ainda. Na verdade, não era nem divisão, era unidade de comércio, não era divisão de Unidade de comércio. comércio, é. Uhum. Era CPA e 2 anos depois vira unidade de comércio e Uhum. depois pega na divisão comércio. Então, eu já entro na CBA, que era aquele monte de marca misturada lá, bastante Uhum. Volkswagen. Uhum. E aí eu começo o trabalho lá, Júlio Salazar de novo, né? Aí meu nome era Jackson. Até então, na Fiat, não existia o Bob, né? Era Jackson. Aham. Aham. O menino de peça era Jax. O Júlio Salazar ligava para lá, quero falar com o Jackson. E o telefone só ia para o Jax, que era o antigo de casa. Eu era um consultor, mas eu era Aham. o consultor líder do pós-venda. Tipo assim, a Aham. referência estava comigo. E aí o Júlio ficava muito bravo, porque ele ligava para lá e o Jax que atendia, aí ele chega, Aham. qual é o seu nome? Eu falei assim, é Jackson Bob de Toque. Bom, agora é Bob, então seu nome agora não é mais Jackson, é Bob. Aí que Eu você é ligava para cá, rebatizado, então. aí eu fui rebatizado. Na Curumá, fui rebatizado como Bob. E aí o Bob Aham. pegou, Bob. Quando eu vou me apresentar, eu já me apresento como Bob, né? Já, o nome É, Jackson é, já não faz. é. Não, na estrutura hoje, quando fala Bob, é você, né? A gente tem o Bruno Bobbio, né? Mas quando fala Bobbio, é você. A gente já sabe isso aí. É. Isso foi o legado do Júlio Salazar lá, de não querer Uhum. falar com Jax e Jackson, a dupla. E como E é que aí, você faz essa caminhada, Bob? Porque você passa em Linhares como consultor, aí você vai para Vitória e se torna o gerente de pós-venda geral nosso, né? Como é que foi isso? então, aí em 2000, né, nessa época eu entro como consultor. Logo em seguida, em 2001, aí o Júlio me promove ao supervisor de pós-venda lá da Uhum. loja de Linhares, né? Aí, aquela questão da certificação em 2013, aquele desafio, Uhum. a gente implementa o TSM, fomos um dos primeiros, né, praticamente, do Brasil. Uhum. Então, foi onde me trouxe para muito próximo da montadora, né, que eu comecei a relacionar muito com a montadora. E aí, naquela época, era o Márcio Santos e o Rogério Gonzaga. Hoje eles Uhum. estão diretores em outras montadoras. Mas foi onde começou tudo, né? E a gente teve um bom legado, que muitas das coisas, como era uma cidade muito pequena, interior, você tem dificuldade de mão de obra, mas você tem mais tempo. Então, você Uhum. consegue fazer
as coisas um pouco melhores, porque você tem tempo para poder desenvolver. E várias questões que a gente implementou na Curumá de Linhares viraram parte do manual de TSM depois do Brasil. Né? Legal, né? Coisas, e a gente começou a ficar com uma exposição muito boa na montadora. Né? Isso é, de fato, uma construção de um legado, né, Bob? Você vê que aquele trabalho bem feito, com dedicação, né, com foco no que tinha que ser feito, você acaba impactando outras revendas pelo Brasil afora, né? Porque se aquele trabalho seu, ele virou referência para a Toyota do Brasil ser implementado em outros lugares, né? Exatamente. Aí, em 2004, eu já tinha uma certa experiência, aí a gente começa a ajudar as nossas concessionárias a crescerem e a implantar também o programa. Então, a gente começa quando começou a obra de Campos, eu fui ativamente participativo lá junto com o Rodrigo, a gente começa a implementar a obra já dentro de um certo padrão de TSM, já dentro do que vai ser cobrado na frente. Aí aparece já as MRK, a gente começa a ajudar também lá em Colatina, que já participava do nosso legado. A gente abre um ponto de assistência em Teixeira de Freitas, isso um pouquinho fez. Aí começa a Vila Velha lá no famoso chazinho de abacaxi. Aí em 2005, em 2004 ainda, 2004 para 2005, o Rigel compra as Osacas. Né? O leste de Minas ali, né? Nessa compra das Osacas, o que acontece? O Sérgio Murilo, que era o gerente pós-venda, ele assume o desafio de ir para as Osacas para ser o comercial. E aí eu venho para a Vitória, convidado no final de 2005, para assumir a gerência de serviço da Curumá de Vitória. Né? Aí começa um trabalho, tipo assim, né? Você sai de todo um conforto, almoçar em casa, né? E chegar cedo e tal, para um mundo completamente diferente. Linhares, quando eu cheguei em Linhares, a gente foi para a TV falar de recorde de venda de carro, vendendo 6 carros no mês, né? Recorde de vendas. Fomos para o jornal, o Espírito Santo Notícia, dizendo Importados bate recorde de vendas, 6 carros vendidos. Né? Isso aí. E aí a gente chega em Vitória em dezembro de 2005, com esse desafio. E em 2006, a gente tinha comprado as Osaka. Em 2006, a gente inaugura a quarta Osaquinha, que era de Muriaé. Nossa. Aí o Rigel começa a comprar tudo e crescer. Quando você entrou, a gente estava falando aqui, tinha quantas revendas o grupo? Tinha 2 Curumás, 2 Mercedes, uma Mercedes Automóveis, eram 5 revendas. Isso mesmo. Era Vitória e Linhares de Mercedes Caminhões, a Curumá, Vitória e Linhares também? Vitória e Linhares. Vitória e Linhares, isso aí. Né? E tinha lá na Serra uma revenda de automóveis Mercedes, que depois virou classe A, depois foi para a Avenida Vitória, para a Reta da Penha ali. Né? Isso aí, era isso. Legal. E hoje nós estamos com quanto, Marcelo? Rapaz, a última contagem estava dando 62 casas aí. Nossa, cara. Se deixar pelo Rio, fácil, né? Rapaz, a gente fala que tem que tirar o cartão de crédito do Rico de vez em quando, rapaz, que se deixar o bicho sai que vai. E aí Bob? Aí a gente inaugura o Muriaé, aí eu já assumo a gerência de pós-venda em 2007. Né? De todas as casas, né? Já do Espírito Santo, já passo a assumir a gerência de pós-venda do Espírito Santo. Em 2008, quando a gente implementa a central de pós-venda, né, em 2008, que aí eu assumo, junto com a central, a gerência geral de pós-venda. Né, em 2008, já assumo a central e a gerência geral de pós-venda das Curumá Osaka. Né? Eu lembro que naquele tempo a gente tinha muitas atividades que não eram muito padronizadas com o nosso jeito. Aí cada casa fazia, e aí veio essa ideia que vocês implementaram de criar essas centrais, que foi muito boa. Até hoje temos isso aí. Né? A gente começou a ter muito ganho com isso, né? Porque começou a centralizar compras, a parte de indicadores, você tinha comparativos, era uma série de processos que gerava certa competição também, né? Porque, tipo assim, está dando X, Y, Z, como é que você faz? Por que um tem um melhor desempenho, outro tem um menor? Aí começa o padrão de organograma por tamanho de loja, ou seja,
pequena tem que ter esse tipo de quantidade de pessoas, uma média tal, você já ia ajustando o custo, né? E aí o Giga me convida para ir também fazer parte da Bradit, né? Fiquei na Bradit também bons, longos anos, em várias comissões. Assumi também a coordenação junto lá do Sincodives de treinamento, né? Participando junto lá com o pessoal do Sincodives. Então, eu começo a expandir também com outras áreas, com outros concessionários, já começa a ter uma visibilidade um pouco maior também, e demonstrando já um pouco do conhecimento que eu tinha para a turma. E a gente, em Vitória, quando a gente chegou, a gente virou muito referência, porque todo piloto que chegava a ser implementado em Vitória. Tem uma história que é da época do Nobuyuki. A Toyota ela ia lançar quadro de programação, né, que era aqueles todo bonitinho, total, e aí eu e o Nobuyuki falamos assim, não, peraí, mas a gente precisa ser inovador e tal. A gente cortou pranchetas, né? Pregamos prancheta no madeirite, e esse foi o primeiro treinamento. Quando chegar o quadro, a gente já tem todo o processo de cultura que legal. na implantação. Então, a gente não teve muita dificuldade na implantação quando chegou aqueles quadros novos, que depois virou referência, as outras montadoras também colocaram. Aí continua, né? Aí, em 2011, já começa o projeto da Barra, da Tijuca, né? Quando a gente fala de Rio de Janeiro. Nessa época, eu e Cláudio, que estaríamos indo para lá para montar a revenda, né? Já era o Cláudio, aí, já? Já era o Cláudio. Cláudio, ele entra na divisão em 2008, junto com a Central. Aí ele vai para a administração também. Andréia Filho, aí ele entra nesse processo também lá junto com o Rogério Kiel, que tem todo um... Nesse processo aí era o Zé Geraldo, que era o diretor na época. O Zé Geraldo chega em 2008. Isso aí, lembro. Grande Zé. Bem legal. Longo parceiro. Dinâmica. Bob e Zé Geraldo. Então, meu amigo, estávamos na Barra da Tijuca. Então, a Corumar, que sai do Espírito Santo, foi para o leste de Minas, chega na capital do Rio de Janeiro, na Barra. Capital do Rio de Janeiro. Já tinha Macaé e Campos, né? E passa a ter Rio de Janeiro também, como diz outro, na Avenida das Américas, né? A região mais cara lá, né? Foi bem... O desafio lá era bem grande. Bem desafiador lá, né? Foi bem desafiador aquilo lá. E aí, quando começa lá, porque, na verdade, foi a primeira região multiatendida que o grupo entra com Toyota, né? Porque sempre foi monoatendido. O desafio ainda era maior, porque tinha um custo muito alto de implantação do negócio, que tinha aquela dúvida se comprava, se alugava, se construía, né? O Décio participou de uma viagem lá para poder fazer análise de payback, de como é que ficaria, que a gente teve duas opções, né? A gente estaria comprando uma revenda Ford, depois optou por estar fazendo uma obra nova no outro terreno, da A1000. Então, teve todo esse processo. Aí, quando começa, de fato, a gente entrar, porque a gente entrou atrasado, né? Tinha uma determinada época para entrar, e aí atrasou um pouco, porque não deu certo esse negócio da compra da concessionária, onde a gente parte para o aluguel. Aí já entra BH, já entra Carandaí, né? Então, tipo assim, o que eu e o Cláudio tínhamos ido fazer no Rio, a gente passa a fazer Rio e BH. Então, estava uma aquisição de um lado e uma construção de outra. Então, tipo assim, a gente que ia ficar morando no Rio, a gente passa a ficar dividindo todos os 3 estados novamente. Então, o projeto meio que cancela aluguel, não vai mais morar no Rio, vamos começar uma outra estrutura, que também era a área monoatendida, que nasceu primeiro do que a Barra. Né? Lá em 14, acho que, se não me engano, 14, aí o Giga consegue comprar Cachoeiro, né? Foi 14 mesmo? Acho que foi. Foi por aí. E aí já fica com toda a atuação do Estado do Espírito Santo, né? De norte a sul. E aí, logo em seguida, já começa Pampulha, que foi Carandaí primeiro, depois a grande obra foi a Pampulha. Né? Praticamente foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. Depois inventa centralização de local para fazer PDI em Vitória, enfim. Aí, em 15,
né? Aí eu descompatibilizo do grupo e fico um ano sabático, né? Aí eu tiro um ano para descansar. Só você mesmo, para mostrar para a gente que é possível, né? E você ficou, de fato, um ano Um ano e um descansando e dia. pensando. Uhum. Um ano e um dia. Uhum. Dizer que era para emagrecer, né? Um ano em casa. É. Dizer que nesse um ano era dietinha, atividade física, comer certo É. e tal. Enfim, não Normalmente a engordei. gente consegue emagrecer a conta do banco, pô. E foi o que aconteceu, obviamente, né? É, Só vai tirando, não vai repondo, é, então. é, é. Né? Mas logo quando eu descompatibilizei, eu fui convidado no outro dia pelo Grupo Solução, pelo Clemente, Uhum, para estar fazendo uma consultoria nas empresas dele, né? Que era em Cachoeira, a sede. Aí eu fui lá, falei com ele, não, Clemente, na verdade, eu preciso desse tempo meu para poder estar me reconectando, né? E aí eu precisava realmente, de fato, desse uhum, tempo. Tanto é que é um marco na minha vida. O 2015, ele, de fato, ele mudou completamente a forma do Bob agir, a forma do Bob pensar, de ver as coisas. Então, foi muito importante isso na minha vida, né? Tanto que a saúde veio logo em seguida melhor, né? Aí, depois, na frente, eu vou contar um pouco dessa parte também. uhum. Então, aí eu não aceitei o convite naquela época, né? Falei com ele que teria esse prazo de um ano. Com 6 meses ele me liga, falei, você não enjoou de ficar à toa? Eu falei, não, vou seguir o meu projeto, vou ficar um ano de fato. E quando deu um ano e um dia ele me liga, não sei como, mas foi uma coincidência muito Deve ter grande. anotado lá, deve ter anotado na agenda dele, não é possível. É. Foi muita coincidência, Marcelo. 7h30 da manhã, quando deu um ano e um dia, Clementão, uma pessoa maravilhosa, você não tem noção de que Aham. pessoa trabalhar com ele, Uhum, então foi muito bom. E aí ele me uhum, liga, falou, 4 horas da tarde eu estarei na sua empresa para a gente conversar. Aí fui lá, fechamos o contrato, né? Eu assumi a Honda Automóveis, Honda Motos e uma multimarcas de moto e mais a Kia, né? A uhum, gente começou o trabalho. E aí, quando eu já estava lá 11 meses, tive a grata ligação do meu chefe, me convidando para conversar um pouco, perguntando como é que eu estava, que foi você que me ligou naquela época, né? uhum, uhum. E tinha desafios, aí marcamos no Work Center, feliz da Lembro, vida. lembro daquela conversa muito boa. Uhum, Aí, enquanto eu aguardava, estava até com o pessoal da Mercedes lá, encontrei o uhum, Rogério na época, que era meu consultor da Fiat, nos encontramos nessa reunião do Work Center, aí já tive contato com o Dr. Nilton, o Sr. Luiz Wagner, botamos as conversas em dia, né? E aí foi o marco, né? Que foi o desafio do Hybris, né? Fiquei uhum, fantasiado com tanta tecnologia que estava por uhum, vir, né? E hoje a gente vê a Mercedes à frente de muita coisa, né? Recentemente, acho que foi na semana passada, teve uns vídeos do Star Class que eu falei assim, não tem lógica, a oficina, o apontamento vai ser feito tudo automático, o mecânico entra no carro, já começa a apontar, ele sai e para de apontar, não tem que ficar clicando em nada, ou seja, tudo aquilo que a gente falou lá em 2017 já está virando realidade agora, né? é. Já tem funcionários piloto para isso, né? E às vezes assim, a gente tenta dar um passo mais forte, né? Dar uma puxada, mas para levar um pouco, né? Assim, porque o quanto que a gente aprendeu com aquele movimento lá atrás, nem tudo aquilo que a gente planejou a gente conseguiu dar conta. Sim, Mas o quanto que aquele esforço nos fez crescer, né? Então, é o que eu falo, às vezes exatamente. você tenta dar um passo mais forte, você não, às vezes não consegue, a perna não alcança, você tem que voltar, dar outros miúdos, mas você fortalece a musculatura, né? A gente aprendeu muito, 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 né? Tem que saber Então, fazer isso, né, Marcelo? é, verdade, né? Verdade. E ter a sabedoria de aonde que compensa forçar o passe, e onde é melhor você voltar um pouquinho a perna e tal, e caminhar para a gente ir seguindo essa direção, né? Isso é bem, bem importante, essas coisas todas. Porque a gente acaba corrigindo os futuros rumos, né, que vão É. aparecendo pela frente. Uhum. Então, nesse desafio aí do Hybris, do projeto Turbo, aí eu volto muito feliz, né? Fui lá falar com o Clementão que meu ciclo estava se encerrando com 11 meses, né? Aí volto, negocio minha bariátrica com o Marcelo, É.
Foi outro desafio, outro marco, né? Fazer essa bariátrica aí que estava no plano já há um tempão e estava só postergando e conseguimos, né, Bob? Importante. Fugi só umas 3 vezes do médico, né? Foram 10 anos quase de decisão. Vai para médico de lá, para cá, pula da cadeira do médico, mas no final eu já estava nessa questão muito comprometida, né? Porque eu sempre pedi a Deus assim, um sinal para que eu fizesse a bariátrica. Eu tinha 184 quilos, né? Era um peso absurdo. Mas a saúde era muito boa, tipo assim, não tinha taxa nenhuma ruim. E aí Deus mandou 2 taxas ruins para mim acordar, né? Mandou minha pressão para 22 e mandou uma diabetes. Uma hora a conta chega, né, Bob? Enquanto a gente é novo e tal, o organismo vai aguentando. Mas uma hora, porque assim, os estudos, a estatística mostra que o excesso de peso ele não é saudável, né? Então, assim, pode ser que não seja assim para todos, mas quando a gente olha os números, né, todo mundo com excesso de peso, né, acaba atrapalhando outras coisas. Vive então, menos, por isso que é importante se cuidar e tal. E vive menos, né, Marcelo? A estatística, não. Você não vê gordo velho, né? Não dá tempo de chegar à velhice, morre antes. Mas é isso, que história legal, né? Assim, 20 anos de prosa aí, né? 20 anos de estrada, né? Para a gente tentar botar numa prosa é danado, né? Mas assim, muita jornada legal, né? Assim, pega lá essa vontade, esse entusiasmo que eu vejo em você lá, daquele menino, né, Bob? Desde lá de trás, né? Procurando serviço, né? O caminhão de bloco para ajudar a descarregar, a arepa para ajudar a botar para dentro. Isso a gente continua vendo em você até hoje, né? Essa vontade de fazer, esse entusiasmo, essa energia, é muito legal, né? Parabéns por essa história aí. Aí eu venho para VD, né? Em abril de 2017. Agora, em abril, fazem 5 anos que eu estou mercedeiro, de verdade. Aí você entra no Espírito Santo, né, para pós-vendas, né? Faz uma boa trajetória, né? Dá uma boa organizada na coisa e assume aí em janeiro de 20, né? Igual você falamos no começo, né? O norte do estado, Linhares e Colatina, muito legal, bacana. Eu sei que tem muita história para a gente contar, né? Que não vai dar para a gente prosear aqui hoje, porque o tempo nos aperta aqui. Mas uma coisa que eu sempre fico, assim, eu gosto de perguntar, assim, qual que é a sua visão do futuro do nosso negócio, Bob? Assim, rapidinho, dá um overview, o que você acha para onde que a gente vai, como é que vai ser isso aí? Marcelo, assim, caminhão é uma coisa muito, apesar de parecer 5 anos muita coisa, mas é uma coisa muito nova para quem viveu 20 e poucos anos com automóvel, né? Só que como a gente é desafiado sempre, a gente gosta de estar no mercado, olhando, acompanhando, e a minha percepção do nosso negócio de caminhões hoje é prosperar por ainda alguns bons anos, né? Porque como a gente vê, hoje o déficit de caminhões, né? Se fala em 200 mil caminhões no Brasil, frota, idade média 17 anos, a Euro 6 chegando agora em 23, então, na teoria, muita antecipação de compra para 2022, né? Que o empresário ele não quer pagar mais pela nova tecnologia e ele quer também deixar que o outro experimente ainda antes, né? Porque é uma coisa nova, às vezes ele não quer usufruir disso. Então, a gente tem um mercado aí crescente, eu acho que a gente vai surfar muito ainda com a venda de caminhão, principalmente se mantiver o governo federal, né? Porque é ano de investimento. Então, a infraestrutura é um foco dele, né? Ele está falando de infraestrutura. A área de serviço está crescendo demais na nossa região também. E quando você fala de habitação, né? Você vê que o déficit também chega a quase 10%. Então, você tem também construção civil para crescer daqui a pouco. É quando você olha para o nosso mercado que movimenta tudo isso. Ou seja, nada disso vai acontecer sem os caminhões. Então, eu acho que no prazo de 5 anos ainda a gente prospera, a gente consegue estar crescendo e, se Deus quiser, mantendo... eu queria falar de uma coisa que para mim foi um marco, viu, Marcelo, ainda no desafio de ter ido para o norte, né? Que para mim vale mais do que dinheiro, né? Que foi o desafio do Share de Colatina. Né? Em 20, a gente assume a liderança novamente da Mercedes, e 21 a gente mantém a liderança. Por 3 carros, mas somos líderes por 3 carros. Então, isso é uma conquista assim, muito grande para mim, que foi um desafio pessoal, né? De manter o share de Linhares, crescemos e conseguimos conquistar o share
da VD Colatina. Então, isso para mim foi importante. Ganhamos os prêmios de consórcio, né? O consórcio que era uma questão de 5 milhões, 6 milhões, a gente passa para 23 milhões, criamos uma carteira enorme de cotistas. Então, ou seja, mesmo que o mercado ele deu uma esfriada, a gente tem 100 e poucas cotas vendidas para poder manter o mercado funil cheio. Então, eu falo muito com o Alberto isso, né? Para mim, o case da Vitória Diesel Norte vai ser na hora que eu estiver utilizando o meu plano B, caso o mercado dê uma quedinha. Né? E mas a gente já está fazendo esse efeito. Né? Essa carteira é uma coisa que a gente tem que estar sempre olhando, né? O consórcio é uma ótima opção aí para a gente, bem interessante. Mas é legal, Bob, eu também tenho essa visão de futuro aí, né? A gente passa pelo caminhão, né? A importância do caminhão a curto prazo, eu acho que ela continua muito alta, né? Curto prazo que eu falo aí para 5, 10 anos aí. Você vê até o Canadá, que é um país mais desenvolvido com a gente, o aperto que eles passaram lá agora recentemente com a greve dos caminhoneiros lá, com essa questão do certificado de vacinação do Covid, né? Então, eles tiveram lá seus problemas também, que todo mundo tem suas dores de barriga. Mas, assim, muito legal essa história toda aí. Mas que bom, Bob, que bom. Parabéns aí por essa história. Assim, fico bastante alegre, né, de poder conviver com você tanto tempo, né? 20 anos, pelo menos, que estamos juntos aí nessa jornada aí. Com certeza. Eu peço, Bob, sempre uma dica de um livro, de um filme, um conselho. Você tem alguma coisa para nos dar aí? Tem. Eu li uma vez, li alguns livros, até indicado pelo Mário Freire, né? Algumas coisas bem referenciais, mas um livro que eu já li, já reli, recomendo sempre, é O Poder do Hábito, né? O famoso capa amarela, né? Já citado aqui diversas vezes, ele realmente é muito, muito legal. E aí eu sempre recomendo ele. Agora eu estou assistindo uma série chamada Suits, muito boa também, dos advogados lá. Ah, tá. Também gosto, estou quase acabando ela, que ela é bem longa. Você recomenda também, né? Recomendo com certeza. Que bacana, Bob, que bacana. Assim, mais uma vez, obrigado aí por Não é possível 20 anos. Tá travando agora. Marcelo, não te ouvi. Travou de novo. Voltou. Voltou? Mas assim, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aí ao longo dessa jornada grande aí, né? E eu falo sempre assim, estar sonhando conosco o mesmo sonho, né? Porque a gente tem os nossos propósitos, a nossa busca, e não dá para ir sozinho, né? A gente sempre fala isso, temos que ir com muitos, né? Com poucos nós não daremos conta, tá? Mas muito obrigado. Eu vou deixar você fazer as considerações finais aí para a gente encerrar aqui o nosso podcast aí. E eu queria agradecer, Marcelo, pela oportunidade da gente estar contando um pouco da nossa história, né? Bem pouco mesmo, porque se a gente for contar, não vai virar minissérie, né? Com certeza. Agradeço sempre o meu time, né, que esteve comigo, que sempre me fortaleceu, né? Eu costumava sempre dizer para meus liderados que a gente tem que ter sempre uma base muito forte, né? Porque sem essa base a gente não cresce, né? A gente não tem sustentabilidade e você não propicia oportunidade para as outras pessoas. Então, a gente tem sempre que estar pensando em ter o melhor profissional e formar ele da melhor forma possível, e a gente tem que ter competência de segurá-lo, né? Porque, mesmo se ele sair da empresa, que ele seja o melhor profissional formado pelo grupo. Né? E isso que o grupo nos dá assim, muita tranquilidade, muita competência. Não poderia deixar por exemplo, na minha formação, citar o Mário Freire, que para mim foi o meu mentor, né? Onde eu não comentei, mas quando... Eu já estou voltando a história de novo, estou furando todo o processo, mas é uma passagem que eu gostaria de falar. Lá em 2001, quando eu comecei a fazer Mário Freire, eu falei com ele assim, Mário, eu gostaria muito de, tipo assim, conseguir falar em público. Eu era muito tímido demais da conta. Se eu estivesse na igreja e falasse assim, tem alguém de fora, levantar a mão, eu baixava a cabeça e me escondia, porque eu não queria ver ninguém. Era corrido, né? E aí, em 2008, eu sou convidado pela Visão 2007, pela Visão 2010 da
da Toyota, onde eu fui um dos palestrantes da Visão 2010, que já era a época do Etios, que ia ser lançado naquela época. Eu palestrei para o Brasil todo, ou seja, as concessionárias de todo o Brasil estavam lá. E aí, tipo assim, eu fui muito bem, né? Eu falava isso com o Mário muito, né? Eu falei assim, Mário, eu agradeço a você porque eu consegui sair dessa timidez toda, de terno lá, tudo bonitão e tal, e falando para todo mundo. Então, eu não poderia deixar de citá-lo, né? Todo o meu pessoal que me acompanha, que eu acompanho, que eu vi crescer, trabalhamos junto e continuamos. É muito feliz, assim, da minha parte, ver tanto crescimento e ver o grupo crescendo tão forte, porque, né, nada é por acaso, né? Pela simplicidade. O Rigel é uma pessoa maravilhosa, assim, um cara que eu me espelho demais da conta, é aquele cara, ele não tem medo de trabalhar, né? Você vê que, igual você falou do cartão de crédito, se deixar por conta dele, vai gastando, porque o homem tem disposição, e eu acho isso muito... Vai embora. A gente admira muito isso, né? Esse empreendedorismo, né? que ele tem. Então, Marcelo, muito, muito obrigado mais uma vez aí pela participação. Uma honra fazer parte desse quadro, estar junto com vocês aí nessa jornada e que novos desafios venham, que a gente conquiste outras oportunidades, que continue crescendo as lojas. Eu sei que a ideia não é parar, é só cada vez mais prosperar, e estamos junto com vocês aí nessa batalha diária. Obrigado. Legal, Bob. Que bom. Obrigado. Assim, você falou uma coisa que eu acredito muito, que é a questão de, eventualmente, algum colega nosso vai trabalhar no mercado, mas eu acho que a gente tem esse compromisso social de formar as pessoas, né? A gente quer que elas estejam conosco, mas se por algum motivo for melhor para elas sair em alguma outra posição, que vá e vá bem, né? Eu acho que a gente tem esse compromisso, né? Eu acho que é transformando a sociedade que a gente vai fazer um mundo melhor. A gente só cresce se as pessoas crescerem, não dá para a gente falar em crescer, nós falamos diversas vezes aqui do Rigel está crescendo para lá e para cá, mas sem o time crescer, não vamos juntos. Mas é isso, pessoal. Hoje tivemos aqui nosso bate-papo com o senhor Bobbio, né, que contou essa trajetória super legal aí, 20 anos de estrada conosco aí, super motivadora, tá? E vamos em frente aí, que muita estrada temos para nós, Bob. Tá? Já foi 20 e que muitos mais virão aí, tá? Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais. Vamos em frente aí. Até já.